Muito bem. Olha, é uma situação bem complicada, né? Porque você tomar uma medida com medo do que se a pessoa vai fugir ou não, porque um fez, dois fez, não sei quantos fizeram, mas pegar uma medida dessa muito rígida, muito rigorosa e conjecturar, trabalhar com suposição, né? Porque a justiça não permite isso. A gente não pode trabalhar com suposição. Vai que ele também possa fugir. E aí vai prejudicar uma pessoa por ilação, por imaginar que ele também possa fazer a mesma coisa que os demais fizeram. Isso gera uma insegurança mais ainda do que a gente está vivendo, né? A insegurança jurídica que esse país vem vivendo é tamanha que a gente não, sinceramente, uma medida dessa daí contraria tudo aquilo que a gente espera de uma democracia. Tanto se fala em democracia e você vê uma medida que vale lembrar que a prisão ela é medida de exceção. Você tirar uma medida cautelar para poder, com medo da pessoa, vai fugir, isso daí eu nunca vi no nosso ordenamento jurídico, né? Mas como Alexandre de Moraes, ele pode tudo, né? Ele pegou a chave do Brasil e tem o domínio de tudo, então simplesmente a gente vai comentar aqui e eu já vou começar aqui do meu lado direito e pedir mais uma vez para vocês que a gente tenha brevidade nos comentários para a gente poder falar sobre todas as matérias, ou pelo menos o máximo de matérias que a gente tem aí na noite, que são várias, e quanto mais sucinto vocês forem para nós e para o telespectador, será muito mais interessante. Então, eu vou começar aqui à minha direita pelo Alexandre Porto. Alexandre Porto, seja bem-vindo mais uma vez ao programa News 5.1 e o seu comentário aí sobre essa matéria. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Moisés. Nosso garoto aqui, Rayovac, né? Aliás, hoje eu e você estão podendo pôr uma dupla sertaneja aqui, né? Amarelo os dois. Boa noite ao Cujuí, Samuel Costa. Boa noite ao pessoal da técnica que sempre nos atende muito bem. Juninho, né, tá com camisa de cornão hoje. O Igor lá nos bastidores. Boa noite especial a você que está nos vendo pelas ondas da Rema TV, canal 5.1, né? E você que está aí pelas redes sociais, mundo afora também. Acho que o meu comentário até se torna desnecessário frente ao que o Ricardo já falou. Durante a semana, foi segunda-feira, foi discutido aqui até o ministro Marco Aurélio Mello falando da perda de credibilidade do STF. Esse é mais um motivo, né? Nós temos um sujeito lá que faz o que quer, que pinta, que borda, né? E até respondendo, complementando até a pergunta da enquete de hoje, com certeza sim, até porque eu não sou operador do direito, mas eu aprendi, né, um pouquinho lá, 0, alguma coisa por cento, que o sujeito que julga não pode ser o mesmo que manda investigar, não pode ser o mesmo que vai, enfim, deveria ter segregação, mas com esse cidadão é tudo ele que faz porque ele é o rei do Brasil, né? Coitado da população. Muito bem. Alexandre, só para complementar, o que o Alexandre de Moraes, ele fez o oposto do que geralmente os juízes fazem. Geralmente os juízes ele substitui a prisão, né, por medidas cautelares. Ele substituiu a medida cautelar que foi imposta para esse cidadão, determinados cidadãos, por prisão preventiva. Ou seja, no nosso ordenamento jurídico, a prisão ela é medida de exceção. Ele está tornando a medida como regra. Mas ele é o sujeito que manda investigar, que manda Exatamente. prender, que, enfim, ele faz tudo, né? Ele é o the best. Exatamente. Ramon Cujuí, boa noite. Seja bem-vindo ao programa News 5.1, mais uma vez. E qual é a sua análise aí sobre essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alexandre Porto, Moisés Cruz, Samuel Costa, Juninho, Bel, pessoal da produção aí atrás. Um abraço para o Cícero, que está voltando aí de Paraná, né? O Zezinho também. Um abraço a todos vocês que nos assistem, nos prestigiam nessa sexta-feira da News 5.1, tanto pelo canal aberto da Rema TV 5.1, quanto pela internet aí nas plataformas YouTube, Instagram, Facebook, enfim, nas ondas, né, da rede internacional de computadores. Olha, Ricardo, essa suposição, esse supositório aí é seu, né? Porque me parece que a decretação
da prisão nos autos é porque a polícia indicou indícios de que havia risco de fuga. A decisão do ministro Alexandre de Moraes não é porque fugiu 10, agora eu vou prender você. Absolutamente. Isso é um comentário que não está baseado nos fatos nem nos autos. Essa fala que ele faz é um reforço aos elementos que estão nos autos trazidos pela Polícia Federal. De forma alguma, como você disse, um juiz vai fazer uma decretação de prisão porque 10 fugiram, ele pode fugir. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que ser sério no comentário. A gente tem que ter seriedade com aquilo que a gente está fazendo. Havia indícios, a polícia trouxe os indícios para os autos e o juiz deu ali a sentença, a decisão, conforme os indícios que foram trazidos e que a polícia indicou que havia risco de fuga desse réu, como havia ocorrido já com outros réus ali que estavam sendo julgados e alguns que haviam sido até condenados. Então, a gente precisa colocar o pé no freio, porque senão a gente começa a jogar lama nas instituições aqui, né, a enganar a população com falsos comentários, com falsos fatos, né, e a coisa não anda bem. Né? Assim, a gente pode discordar tecnicamente da decisão do Alexandre de Moraes, mas não pode, de forma alguma, trazer ilações que não fazem parte do conjunto da decisão, porque aí a gente não está falando mais no campo da realidade, a gente começa a ir para o delírio, né, e para a criação de mentiras. Então, me parece que a decisão dele foi fundamentada. Posso fazer uma pergunta para você, Cogir? Pode perguntar. Não sei se você é formado em Direito ou não. Os outros três aqui são. É também? Sim. Então, na verdade, a gente fala agora da decisão do Alexandre de Moraes, mas não estaria errado desde o início, por ser do STF, isso aí não deveria vir para a Justiça Comum? Não. Porque o Alexandre de Moraes foi ele que mandou investigar, que mandou prender, ele que condenou, ele que julgou. Não. Está certo dentro do ordenamento jurídico? Está certo. Está certo. Está certo, certíssimo. Não tem certíssimo. Primeira instância não tem, a primeira não, votada porque, por exemplo, há figuras envolvidas na investigação que têm foro privilegiado. E essas figuras que têm foro privilegiado, elas atraem as outras figuras. É um crime complexo. É um crime complexo. Não, meu querido, isso é estudar, Moisés, não é malabarismo. Quem não estuda acha que é malabarismo. Se você vai estudar e você lê a fundamentação das decisões... Quem é que tem, Felipe, entendeu? Foro privilegiado que está aí dentro? Oi? Quem é que tem foro privilegiado que está nisso? Tem vários deputados ali sendo investigados, deputados federais, dentro do inquérito. Né? Não tem só um, tem vários. Tem vários, dentro do inquérito. Até agora ninguém foi preso. Não, é porque é na fase de inquérito. Sim. Porque a prisão, se ela decorre... O cidadão comum. O cidadão comum, se ele está num crime ali com vários autores, e é um crime complexo, a prerrogativa de função do deputado que está sendo investigado atrai. É só ler as decisões. É só ler as decisões. Não tem malabarismo aqui não tem conversa aqui não, é direito. Você pode discordar tecnicamente disso, agora dizer que é malabarismo é leviandade. Né? Se você tiver formação jurídica, e o Alexandre colocou que não tem, né? Agora o que me assusta é gente com formação jurídica falando besteira, porque aí é uma ode à ignorância e à estupidez. Quer discutir tecnicamente as decisões do Alexandre de Moraes, vamos para a discussão técnica. Aí a gente vai para a discussão técnica sobre o alcance do STF. Agora, dizer que não tem fundamento, que é malabarismo, é uma irresponsabilidade e que não ajuda no processo de construção democrática. É ler as decisões, ver as fundamentações e fazer a crítica fundamentada. Falar por falar, como se estivesse numa conversa de bar, aí me parece que é muita irresponsabilidade. Muito bem. Moisés Cruz, qual é a sua análise sobre essa matéria? E reforça a ideia de que quem publicou o fato de que essa decisão do Alexandre de Moraes foi por conta da fuga desses presos, foi o UOL, foi o Antagonista, foram vários sites. Eu acho que o Cujuí tem que processar. Não tem que processar não, é você que tem que ter responsabilidade aqui. Não é porque o cara fala besteira que eu vou falar junto. Você tem que ter responsabilidade, você está aqui comunicando. Exatamente, por isso que eu fiz a checagem, porque esses sites aí de notícia que têm alta credibilidade. Aliás, para vocês, o UOL sempre... Me diga, você é operador de direito, então, você leu a decisão do Alexandre de Moraes? Tu não leu, né? Você leu? Estou lhe perguntando se você leu. Li. Você leu? E aí, ela diz o quê? Ela diz o quê? Ela diz que é só isso que diz aí? Ou ela fundamenta com os indícios de fuga? Não fundamenta, então. Pelo amor de Deus. Só para eu passar, antes de eu passar para ti, Moisés, então a gente tem que ter clareza que, claro, tu vai defender, isso é óbvio,
Mas a gente também não pode colocar em descrédito. Eu não vou defender, publica. Não, meu filho, publica a sentença. O próprio Deltan Dallagnol... É só você publicar a sentença. Deltan Dallagnol falou que... Publique a decisão, meu querido. É só isso, não tem discussão. O Alexandre de Moraes, nessa situação, publique a decisão que você vai calar minha boca. Esse ato publica a decisão. Contra a democracia, publica a decisão e cale minha boca. Porque a decisão cala a sua boca. Publica a decisão. O jurídico está indo contra o nosso sistema jurídico, que é muito claro. Ou a lei existe e é para todos, ou a gente começa a trabalhar na lei no sentido contrário. Publica a decisão, mostra a decisão. Porque hoje a gente vive num país com uma insegurança jurídica tão grande que até os nossos alunos de direito estão ficando confusos. Que o que eles aprendem na faculdade, na prática, é totalmente diferente. Então, ou a coisa é certa ou não é. Dizer que, não, porque a gente tem um espectro político, viés ideológico, que é muito maior, que é mais importante. Existe agora aqui nessa bancada uma verdade e o restante mentira. O que existe é uma decisão que está publicada que você não leu e está falando besteira aqui. Do Moisés. Não, porque você não leu a decisão. Se você trouxer a decisão dele aqui e para mim, eu seria comunista. O teu estudo não serve para mim, senão eu seria marxista comunista. Não, meu querido, aqui não tem marxismo, não. Aqui tem uma decisão que foi publicada e que você não leu. Moisés Cruz, tu concorda com essa... Tu acha que o Alexandre de Moraes, tudo que ele está fazendo nesse país, aliás, toda a crítica que a população inteira está errada. Eu acho que o único certo aqui é o Cujuí, o resto da população está errada. O judiciário, em especial quando eu falo de judiciário, eu não estou falando no juiz de primeiro grau, muito pelo contrário. O juiz de primeiro grau, para mim, é o que mais acerta nas suas decisões, porque ele tem um contato ali, de frente a frente com os acusados, ele participa de fato do processo. A Suprema Corte não, ele não tem contato com ninguém, ele pega os papéis ali e aí faz a politicagem que eles falam. Como é que tu enxerga essa decisão do Alexandre de Moraes, Moisés? Isso não causa uma insegurança jurídica, uma animosidade mais do que a gente já vive? Ricardo, eu quero começar te parabenizando, porque o seu comentário, a sua explanação foi nota 1000 e irrepreensível. Saudar aqui o Cujuí, o Samuel e o meu amigo aqui, doutor Ricardo Porto, rapaz. Alexandre Porto, rapaz. Meu amigo, professor, doutor, meu irmão. O homem é da direita do nosso lado. E a vocês que estão em casa, que eu já costumei chamar de Nação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar aqui pelo seu Cujuí e dizer para ele que não adianta ele ficar irritadinho, que essa irritaçãozinha dele aí não vai convencer ninguém. Nós estamos falando aqui no campo técnico. Olha só, o especialista em direito criminal, Tiago Amorim, considerou a decisão de Alexandre de Moraes esdrúxula. O mestre aqui em direito processual penal, Adriano Bretas, foi entrevistado pela Gazeta do Povo e disse que a decisão de Alexandre de Moraes não encontra amparo. O artigo 5º da Constituição, no inciso 45, diz o seguinte, telespectadores, que a pena do condenado não passará de um para outro. E o seu Cujuí aqui com a sua falatória, a sua bravata, que ele só vem aqui com bravata, gritando, para ganhar aqui no grito. Aqui você não ganha no grito, Cujuí. Aqui você tem que ganhar tecnicamente. Traga para nós. Traga para o nosso telespectador qual foi o motivo que esse cidadão deu para ser preso. Não vem com esse negócio que o Alexandre Porto pode fugir, o Ricardo pode... Não é isso não. Tu diria, Moisés, que o Cujuí precisa estudar mais? Não, o Cujuí ele faz de propósito, ele é inteligente, mas ele faz de propósito, porque ele tem uma causa. Ele defende até morto, se for da causa dele, ele vai dizer que morto está vivo, porque ele é militante, meu amigo. Aí você está brincando com... 40 anos de militância, não tem mais cura para o Cujuí. Não tem mais jeito. Mas olha só, porque tem risco de fugir, traga o risco, planejamento, foi pego em gravação telefônica, o que aconteceu? Traga, aí o Dallagnol hoje, antes de vir para cá, o Dallagnol fez uma explanação de 8 minutos, e olhou a decisão, olhou tudo, não tem nada, fica só nas ilações. A mesma coisa fizeram agora com aquele Felipe Martins. Prenderam o Felipe Martins, Alexandre, dizendo que ele ia fugir para os Estados Unidos, que ele ia não sei para onde, tudo por ilação, está preso, provou que não estava nos Estados Unidos, nem nada, e está lá 5, 6, 7 meses jogado numa prisão, sem acusação, sem ter nada. Esse é o Alexandre de Moraes, é esse povo que o Cujuí está defendendo, que prende pessoas porque quer prender. É uma vergonha, meu povo, é uma vergonha a gente ver a situação que chegou a maior corte do Brasil, desacreditado, e o pior... Isso também contamina a primeira instância. Uma vergonha. Oremos pelo Brasil. Obrigado, Moisés Cruz. Samuel Costa, boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Sua análise sobre essa matéria. Ricardo, boa noite a você, professor Porto, Moisés Cruz, ao Romulo Cujuí, a toda a nossa técnica da Rema TV, do News.1.
em especial os internautas que nos acompanham pelo YouTube, pelas plataformas digitais de telespectadores que nos assistem ao vivo e amanhã na reprise. Olha, há uma salada de fruta aqui, pessoal, eu não sei se por ignorância, ou por má fé. Eu acredito que seja ignorância mesmo, que quando a pessoa desconhece o que fala. Se não vejamos, olha só, aqui eu quero já pedir perdão a todos os profissionais do direito que assistem o programa, até motivo de riso, né? Porque a gente fica até envergonhado. Porque, ao invés de a gente debater a técnica jurídica, a gente quer debater o fundamentalismo religioso, aí oremos pelo Brasil, aí daqui a pouco a gente invoca Deus, depois a gente vai falar que o Alexandre de Moraes é ditador. Olha, vamos lá, só para deixar claro aqui para vocês, né? Vocês abrem agora, aí depois na internet, no Google, está disponível para todo mundo, o bojo do artigo 282 do Código Penal e o artigo 319. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios e leia, vai conseguir compreender o que é medida cautelar. A prisão, vai ser a última ratio sempre. A prisão, ela é a exceção da regra. Esses 10 indivíduos que desobedeceram um dos 9 requisitos elencado no artigo 318 do Código Penal, que vai desde se manter, comunicar ao juiz, a domicílio, prisão domiciliar, monitoramento eletrônico e tantas outras coisas, eles desobedeceram e obstruíram a justiça. E aí, nesse caso, em tela, é dada aí a prisão, é decretada a prisão cautelar. A prisão cautelar, ela pode ocorrer na fase inquisitorial, ou seja, no momento da investigação, para que não haja obstrução da justiça, durante o processo e, por seguinte, depois de sentença condenatória transitada e julgado. Então, não há abuso, arbitrariedade. Isso ocorre com mais de 500 apenados que estão, nesse exato momento, no presídio Urso Branco. Se você for ali na estrada penal, o presídio Urso Branco, que é o presídio provisório, aqui do município de Porto Velho, vai ter mais de 500, vou errar aqui por 20 a mais, 20 a menos, nesse exato momento, de pessoas que estão presas preventivamente ou através de medida cautelar. Então, aqui a gente precisa ter responsabilidade no debate, porque nem todo mundo é bacharel em direito, e existem muitas pessoas que são bacharéis de direito, e que parecem que só estudaram para passar no exame da OAB ou nem estudaram. E a gente precisa ter responsabilidade, né? É lógico que quando a gente vai fazer esse sentimento, é mais fácil falar que o Alexandre de Moraes é ditador, porque a maioria do povo brasileiro é ignorante no que se refere ao direito, mas quem, né, jurou defender a Constituição e se formou em direito, deveria saber ao menos preceitos básicos do direito penal. Nessa situação em tela, pessoal, o Alexandre de Moraes ele não cria as coisas da cabeça dele. Quando você vê a Polícia Federal apresentando os indícios, né, que todos os policiais federais, todos os delegados de polícia, todos os peritos, são submetidos a processo de provas de título, concurso público. São pessoas dos mais viés e variados espectros ideológicos. E ninguém, com a lei de abuso de autoridade, vai colocar o seu emprego, sua carreira em risco. Quem dá os apontamentos foi a Procuradoria-Geral da República, que disse que alguns indivíduos estariam desobedecendo o rito processual. E aí o Alexandre de Moraes, ao ser provocado, resolveu dar essa medida cautelar e possivelmente decretar a prisão preventiva desses indivíduos. Aos que estão lá com o monitoramento eletrônico, são mais de centenas, milhares, obedecendo, cumprindo o horário, final de semana em casa, dia de folga em casa, não pode ficar fora das 22 horas, esses continuam com a medida cautelar menos danosa. Agora, o que a gente não pode aqui é descredibilizar o Poder Judiciário. Quer cometer crime? Não cometa com deputado federal, com ministro de Estado e com senador, para tu não parar na mão do Alexandre de Moraes. Se for para tu cometer um crime, cometa sozinho, que tu vai ser julgado em primeiro grau. Eu só queria uma parte aqui. Antes de eu te passar, Alexandre Porto, eu acho, Moisés, que eu vou pedir para ti no final do programa e passar o nome dessas pessoas aí, desses juristas famosos, né, os caras que estudaram a vida inteira, como o Moro criticou essa decisão, o Deltan Dallagnol, ex-procurador, esses juristas que tu falou, e falar, cara, vai estudar, porque tem gente aqui que está dizendo que vocês não sabem o que estão falando.
Eles não chegam perto do pé do Moro, não chegam perto do pé do Dallagnol. O cara com a envergadura do Moro, com o Deltan Dallagnol. Os caras que estão bombando no direito. O Moro. Ives Gandra Martins. Eles não consideram nada. Aí tu pega e tu replica o que esses caras falaram e colocar em xeque o estudo. Aliás, ninguém aqui... É só eles que sabem. Ninguém aqui tem título de doutorado, mas os caras têm. Os caras estudaram em Harvard, os caras são bambambam do direito, mas aqui estão colocando cheque. Aqui estão dizendo o seguinte, vão estudar, porque os sabedores do direito estão aqui, é com o juiz Samuel. O resto da humanidade não entende de direito. Vamos ligar para o doutor Ives Gandra Martins e falar, olha, vai te atender, vai estudar, porque o Samuel e o Cujuí falaram que vocês não sabem de nada. É isso que eles estão falando. Eu vou pedir, Moisés, me passa o contato dele, o e-mail, eu vou entrar em contato. O que eu acho engraçado, Ricardo, o que eu acho engraçado é que o ministro do Supremo Tribunal Federal decide, é por isso que o telespectador fala que tem que é um doutrinador, porque parece comédia. que boa parte estudou o livro que assiste o programa e fala, cara, eu gosto de assistir porque eu dou risada. Meu querido, não. Porque é muita comédia. Eu concordo. Eu concordo. A comédia com o juiz, exatamente. A comédia do lado eu concordo.